Olá, eu sou Roberta Negrão, procuradora federal na PF ANTT, da Procuradoria-Geral Federal, Advocacia Geral da União, e esta é a manifestação da ANTT para subsidiar a defesa da agência na ação civil pública ajuizada pelo Instituto Socioambiental Florativa para alterar o traçado da Ferrogrão. Nesse processo, foi deferido o pedido de antecipação de tutela para determinar que a NTT altere o traçado da Ferrogrão na parte que se insere na área do Parque Nacional do Xamanchim, antes da remessa do processo ao TCU. A decisão declarou, de maneira incidental, a inconstitucionalidade formal da medida provisória 758 de 2016, convertida na Lei 13.452 de 2017, que diminuiu os limites do Parque Nacional por entender que houve violação do texto constitucional, artigo 255, pois a alteração do parque se deu por MP e não por lei em sentido formal, e por não ter sido observado o princípio da proibição do retrocesso ambiental. Contudo, tal decisão não merece prosperar em razão dos argumentos aduzidos a seguir. A MP, convertida na Lei 13.452 de 2017, é constitucional. Há mecanismos que asseguram a proteção efetiva do Parna Xamanchim. O traçado tem natureza meramente orientativa. Não estão presentes os requisitos para a concessão de antecipação da tutela. Como dito, a MP é constitucional. O Supremo tem precedentes no sentido de que o meio para alteração ou supressão de espaços territoriais especialmente protegidos é lei formal, mas admite medida provisória que veicule norma favorável ao meio ambiente. Já decidiu também a constitucionalidade de lei penal mais benéfica veiculada por medida provisória. Da mesma forma, na matéria tributária. Na seara administrativa, definiu que não é possível impedir o dinamismo da atividade legiferante do Estado, inclusive em matéria ambiental, desde que assegurado um patamar de proteção efetiva do núcleo do direito socioambiental tutelado, e dessa forma admitiu a medida provisória para alterar espaços territoriais, desde que veicule norma mais favorável. No caso em tela, a MP atendeu os requisitos de urgência e validade. Além disso, assegurou um patamar de proteção efetiva do núcleo do direito tutelado, qual seja a proteção do Parna Xamanchim. Nesse sentido, a MP assegurou a desafetação condicionada, ou seja, foram desafetados 862 hectares, o que representa 0,66% da área total do parque de 1.302.000 hectares, mas a área desafetada que não for efetivamente ocupada pela ferrovia ou por sua faixa de domínio será obrigatoriamente reintegrada ao parque, sendo dispensados estudos prévios ou consulta pública. Além disso, a MP não autoriza qualquer supressão de vegetação, dado que condiciona a efetiva desafetação do parque ao prévio licenciamento ambiental. Verifica-se, portanto, que o processo de concessão observa a legislação ambiental e exige do empreendedor prévio licenciamento ambiental que irá analisar as alternativas tecnológicas e locacionais do empreendimento, sopesando os impactos ambientais do traçado definitivo, inclusive confrontando com uma hipótese de não implantação. Além disso, outras medidas mitigadoras e compensatórias também serão analisadas se cabíveis. A realização dos estudos aponta apenas um traçado referencial, e nesse sentido, vamos olhar o processo de concessão da Ferrogrão. Este processo ainda está em sua fase inicial. Até o momento, e com base na desafetação da MP, foram realizados os estudos para orientar a modelagem da concessão da Ferrogrão e feitas consultas públicas. O próximo passo é o encaminhamento do processo ao TCU, para, em seguida, publicar o edital e realizar o leilão.
Após a assinatura do contrato com a concessionária vencedora, é que serão realizados os estudos definitivos acerca do traçado da ferrovia, que, lembramos, é apenas, neste momento, indicativo e serve para orientação de todo o processo de concessão. Somente após a concessão do licenciamento ambiental, da licença de instalação, é que poderá haver a efetiva implantação da ferrogrão. O traçado, como dito, tem natureza meramente orientativa. A ANTT não define o traçado definitivo da ferrovia. Os estudos de traçado foram realizados por uma empresa após chamamento público e as alternativas propostas consistiram em um referencial para a elaboração dos estudos. Lembrando que serve para orientar o processo de concessão e ainda deverá ser definido em estudos a serem realizados pelo próprio empreendedor, submetido à autoridade licenciadora. A efetiva implementação da ferrovia depende do prévio licenciamento ambiental. Verificamos, portanto, que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada, havendo claras razões para sua suspensão. Em sua decisão, a juíza fundamenta a concessão da antecipação de tutela em 3 pontos. A possibilidade de autorizar a supressão de parte da vegetação da Flona do Xamanchim para a construção de parte do traçado da ferrogrão, os impactos sociais para a população local, em especial comunidades tradicionais que extraem seu sustento da biodiversidade da flora, e os impactos ambientais, como perda de biodiversidade, extinção de espécies ameaçadas e o aumento da emissão de gás carbono. Não se verifica um dano ambiental iminente. A Lei 13.452 não autoriza qualquer supressão de vegetação, dado que condiciona a efetiva desafetação do Parque do Xamanchim ao prévio licenciamento ambiental, ao cumprimento das obrigações com os órgãos competentes necessários à efetivação das obras. Neste momento do processo, não há que se falar em qualquer risco de supressão de parte de vegetação para a construção do traçado. Da mesma forma, não há que se falar em impactos ambientais como perda de biodiversidade, extinção de espécies ameaçadas e aumento de gás carbônico. Verifica-se que não há dano ambiental iminente. Além disso, não se verifica risco para as populações locais, como apontado na decisão. O Parque Nacional do Xamanchim é uma unidade de conservação de proteção integral. Nos termos da Lei 9985, trata-se de espaço protegido que tem por objetivo básico a preservação da natureza, não sendo permitido o seu uso direto. Por isso, não há que se falar em impacto social para a população local, por ser apenas admitido o uso indireto de seus recursos naturais, com exceção de casos previstos na própria lei, como pesquisas científicas e visitas, assim mesmo sujeitas a condicionamentos e restrições. Por fim, o que se verifica é um risco de dano reverso por paralisação indevida do processo de concessão, em relação a um empreendimento que foi qualificado como prioritário no PPI. É preciso reconhecer que a gestão de um território é uma atividade dinâmica e que precisa sopesar diferentes informações a cada tomada de decisão. A inserção da ferrogrão no Parque Nacional do Xamanchim, ainda que possa possuir traços de impactos ambientais negativos à primeira vista, pode ter um impacto global positivo, por ser um modal de transporte mais eficiente, menos poluente e também pela alteração da dinâmica da região. O que se busca é o exercício da atividade econômica de maneira harmônica, com os princípios constitucionais destinados a tornar efetiva a proteção ao meio ambiente. Nesse sentido, não merece prosperar a decisão, devendo ser suspenso os efeitos da antecipação da tutela concedida. Era o que a ANTT tinha a manifestar.